nosso gramaticano de hoje eu quero conversar com você sobre um conteúdo que sempre é cobrado dos concurseiros em provas variadas. Diz respeito às chamadas relações de causa e efeito. Eu tenho certeza absoluta de que você já se deparou em alguma prova de concurso público com aquele enunciado de questão. Assinale a alternativa que apresenta uma causa, ou que apresenta o efeito, ou que apresenta uma relação de causa e consequência, ou causa e efeito. Então, eu quero contribuir hoje aqui em nosso gramaticano com você. Se você quiser, assista até o final. Vou tentar não me prolongar tanto, né? É como identificar, como perceber as chamadas relações de causa e efeito. Então, primeiramente, queria chamar a sua atenção para um detalhe, né? A causalidade, eu coloquei esse nome aqui, causalidade, tá? Porque é um nome genérico que se utiliza para o tipo de relação em que eu tenho um fato que necessariamente produz um dado efeito. Ou seja, quando se fala em causalidade, é uma relação de causalidade, não se esqueça, não está ali só presente a causa, estará presente a causa e o efeito. Outra, eu não vou aqui entrar nos detalhismos desse conteúdo, porque se nós formos partir para muitos detalhes, eu não vou falar sobre causa remota, causa próxima, alguns falam de causa longínqua, causa imediata, né? Nós temos as chamadas 4 causas do Aristóteles, causa formal, causa material, causa etc e tal. Eu não vou entrar em tantos detalhismos, eu vou tentar ser o mais prático possível. Então, a causalidade supõe um encadeamento de fatos em que um acontecimento antecedente produz um dado efeito, tá? Isso, definição do professor José Luiz Fiorin. Vejam agora o que é que diz, tá, aqui o mestre Oton Garcia. Ele diz: legitimamente, só os fatos ou fenômenos físicos têm causa. Olha que interessante. Os atos ou atitudes praticados ou assumidos pelo homem têm razões, motivos ou explicações. Da mesma forma, os primeiros têm efeitos e os segundos consequências. Detalhe que a professora Maria Helena de Moura Neves diz que esse detalhismo ele é muito complicado, nem sempre é tão fácil. Ela diz, inclusive, basta que se observe que nem sempre é tão simples se perceber a diferença entre uma causa e uma explicação. Quando algumas pessoas tentam, às vezes, até trabalhar aquela história de orientar o aluno quando a oração é coordenada explicativa, né, a sindética explicativa, para distingui-la da subordinada adverbial causal. A própria Maria Helena de Moura Neves disse: olha, isso não é tão simples de se fazer, não. Distinguir o que é explicação do que é causa é um negócio extremamente delicado. Mas estamos aqui para tentar facilitar a sua vida. E a minha pergunta que eu faço é: como é que você enxerga uma relação de causa e efeito? É aqui onde começa a coisa a ficar interessante. Então preste atenção que eu trouxe aqui para contribuir com você 4 formas para você enxergar relações de causa e efeito, tá? Então, como perceber as relações de causa e efeito? Primeira coisa, presença de adjuntos adverbiais introduzidos por preposições ou locuções prepositivas, como de, por causa de, por falta de, em virtude de, em consequência de, né? Por motivo de, por razões de, devido a ponto de. Observe alguns exemplos, né? Observe alguns exemplos aqui. Ainda hoje, muitos morrem de fome. Observe que a fome é uma causa aqui, ó. Eu vou dizer aqui que é a nossa primeira causa. Olha que coisa interessante. É a causa cujo efeito é a morte. Perceba que o efeito está aqui. Olha que coisa interessante. Agora vejam, por causa da incompetência de poucos, eu tenho uma segunda causa. Eu tenho aqui dupla causa. Ou seja, eu tenho uma causa da causa. É muito interessante. E observe que a primeira causa, ao mesmo tempo que é causa e efeito, né? Ou seja, a incompetência de poucos leva à fome, né? E essa fome leva à morte. Então, é um encadeamento que eu tenho aqui de causas, né, e de efeitos ou consequências. Como eu disse, eu não vou entrar naquela celeuma de distinguir o que é efeito, o que é consequência, etc. Eu vou chamar tudo aqui de causa e efeito ou causa e consequência, tá? Veja a letra B. Por falta de leitos, por falta de leitos de UTI, muitos idosos sucumbiram contaminados pelo Covid-19. Veja que a locução prepositiva aqui já me indica claramente o segmento da causa. Tá aqui. A causa é a ausência de leitos. Qual foi o efeito? Né? A morte de muitos idosos, ok? Veja a letra C. Os bandidos se renderam por falta de munição. Olha que interessante.
né? A falta de munição a causa, a rendição é o efeito. A prefeitura da cidade X suspendeu o show em virtude de, olha, da pandemia do coronavírus. Ora, então em virtude de, por causa de. A causa está aqui, é a pandemia. Qual foi o efeito? A suspensão do show. Então a primeira coisa que você pode enxergar é a presença de preposições, locuções prepositivas, né, que pertencem a essa área semântica de causa, né? Vejam lá, vamos lá mais aqui, letra E. Devido a, observe, ó, devido à crise financeira atual, ou seja, por causa de. Tá aqui a minha causa. Né? Cadê o efeito? Está aqui. O efeito está aqui. Muitos bancos elevaram a taxa básica de juros. Letra F. A enchente foi tão forte que destruiu parte da cidade. Olha que interessante. Relação de causa e efeito já aqui, ó. Tão forte que aqui está o efeito, a consequência, né? Ou seja, o efeito foi a destruição, a causa foi a enchente ter sido forte. Agora olha que interessante. A ponto de o prefeito declarar estado de calamidade pública. Percebeu? Outro efeito. Eu tenho dois efeitos encadeados, né? Aqui há um encadeamento de efeitos. O primeiro efeito de uma consequência, né, numa correlação tão que, e o outro efeito na articulação a ponto de. Interessante. Outra forma de você enxergar relações de causa e efeito é a presença de conjunções, de conjunções da área de causa e consequência. Aí tem um monte, minha gente. Olha só, que, por quê, por quanto, já que, visto que, uma vez que, dado que, por isso que, como. Esse cara é muito cobrado, ó. Equivalendo a já que, pois que, precedido dos termos intensivos tal, tão, tanto, tamanho, por conseguinte, de modo que, de sorte que, de forma que, de maneira que, sem que. Tá aqui, ó. Não discute religião, que não se exalte. Olha o efeito, aliás, que não se irrite. Observem aqui o efeito, que é a irritação, e a causa, a discussão da religião. Como não liberar a vacina? Observe este como aqui, ó, com o sentido claro de já que, ou seja, introduzindo a causa. Como não liberar a vacina? O vírus se alastrou. Olha o efeito, tá? Uma vez que os juros subiram, aqui, ó, locução conjuntiva de causa logo na cabeça, causa na primeira parte, causa está aqui, efeito está aqui à frente, né? Efeito. Falou-se tanto em prevenção contra o vírus que correlação tanto que causa no primeiro membro, tá? Efeito no segundo membro ou consequência no segundo membro. Eles trabalharam bastante, de forma que obtiveram bons resultados. Percebeu? Outra relação de causa e efeito. Ok? Tá aqui a causa, tá aqui o efeito. Né? 3. Esse daqui é muito curioso. Olha só. Presença de vocábulos, ou seja, substantivos e verbos, né? Pertencentes à área semântica de causa e efeito. Gente, tem um monte. Eu vou citar alguns aqui, ó. Provocar, causar, engendrar, acarretar, provir, virdir, decorrer. Agora veja esses substantivos. Produto, resultado, efeito, causa, razão, fruto, mãe, semente, filho, obra, reflexo. Claro, quando eu digo fruto, mãe, semente, filho, não em sentido denotativo, em seu sentido conotativo. Como assim, professor? A mãe como aquilo que gera, que provoca, que acarreta. O filho como sendo fruto, como sendo resultado, ou seja, como sendo efeito. Portanto, olha só, né? O desemprego é mãe, ou seja, é o que gera, o desemprego é a mãe de muitos atos violentos, o desemprego é causa mãe, aqui atos violentos é o efeito. Isso é fruto. Se eu digo que isso é o fruto, isso é a consequência. Isso é a consequência. Percebeu? Interessante? Veja a letra C. A disseminação do vírus decorre, olha o verbo decorrer, decorre muitas vezes da falta de higiene. Então, olha que interessante. A falta de higiene, portanto, é a causa, o efeito, a disseminação do vírus. Toda a confusão provocou, levou acarretou, produziu o arrefecimento dos mercados. Olha que interessante, a confusão é causa, o arrefecimento dos mercados, portanto, é o efeito. E para terminar, presença da preposição por seguida de um verbo no infinitivo. É também das estruturas mais cobradas pelos concursos. Você poderia dizer, professor, isso aqui é o quê? É uma oração subordinada, adverbial, causal. Olha que interessante. Só que ela está o quê? Reduzida de infinitivo. Portanto, ó,
por só sair à noite, ou seja, porque só sair à noite acabou adoecendo. Por serem os responsáveis pelo laboratório, trabalharam várias semanas sem direito a dias de descanso. Pagaram mais caro pela hospedagem por terem feito a reserva no dia, né, no dia em que chegariam ao hotel, né? Então, preste atenção, eu tenho esse por mais o infinitivo, observa, por, aqui no caso infinitivo flexionado, aqui embaixo de novo, por com infinitivo flexionado. Portanto, são 4 maneiras distintas com as quais você pode enxergar relações de causa e efeito, tá? Volto a dizer, esse assunto ele é grande, eu tô tentando ajudar aqui, mas ele é muito maior, ele traz outras associações, por exemplo, há uma discussão grande entre as orações adverbiais de finalidade e alguns autores dizem que há uma congruência entre a finalidade e a causa, uma vez que a finalidade é uma causa desejada. Olha, isso dá o que conversar muito, mas com isso aqui já ajuda, já dá para perceber algumas coisas. Eu chamaria atenção para o item 4, que é esse, como você está vendo aqui, ó, que é esse item 4 aqui, eu chamaria a sua atenção para esse item e chamaria atenção para você bastante para o item 3, que é a presença desses vocábulos que pertencem a uma dada área semântica. É isso aí, espero que você tenha aprendido, captado a ideia, né? Avise os amigos, curta aqui nossas redes sociais e acesse o link aqui embaixo para os nossos cursos, né? Um curso de interpretação de texto, nós estamos lançando o curso de gramática, começando do zero. Para todos vocês, fiquem com Deus, um grande abraço.